A chave para você conquistar um físico de respeito é a consistência. E isso também se aplica a várias outras áreas da sua vida. A estudo, a trabalho, a relacionamento. O que você imaginar que você quer desenvolver, ter consistência é a chave. Quantas coisas você já começou e não deu continuidade? Aquele livro, aquele curso, aquele shape que você começou a construir e depois de 2 ou 3 meses você deu adeus à academia. Várias coisas podem estar vindo à sua cabeça. E o que há de incomum em todas elas é a falta da consistência. A minha proposta com esse vídeo é te explicar como que essa máquina fantástica que a gente tem chamada cérebro funciona e como então saber como a gente faz para ter consistência. E ainda nesse vídeo eu vou te trazer um exercício prático, uma ferramenta que você vai aplicar aqui comigo e vai mudar esse jogo. Para a gente começar, precisamos aí ir muitos e muitos anos lá nos nossos antepassados e entender como é que era a vida deles. O cérebro que hoje a gente tem, a mente que a gente utiliza, ela nada mais é do que uma evolução daquela mente lá. E existe muita coisa que é igual ainda. Esse nosso tataravô, ele queria simplesmente sobreviver. Ele estava num ambiente completamente inóspito, no qual vários outros animais eram mais fortes que ele. Então, o primeiro passo que eu quero te entregar, o seu cérebro, ele não quer evoluir. Ele só quer sobreviver. Então toda essa questão nossa de se desenvolver profissionalmente, intelectualmente, de físico, é coisa agora, da modernidade. Mas o nosso cérebro arcaico, ele não quer nada disso. Não quero, não! Você quer ver um exemplo de que isso ainda existe? Se você acabou de comer, o que naturalmente você tem vontade de fazer? É deitar e descansar. Eu quero dormir, pô! O leão, quando ele come, ele vai dormir, viado. Por quê? Caraca, mano, eu precisava de comida pra sobreviver. Consegui minha comida, agora eu vou descansar. Lei do mínimo esforço. É uma prerrogativa básica da nossa existência, mesmo porque lá os nossos antepassados, eles não tinham muita comida, então não tinha muita energia. Logo, todo o sistema entendeu que a comida que eu tenho, eu vou economizar. De que maneira? Fazendo pouco esforço, o mínimo possível. E ainda mais, o que eu consegui comer e eu consegui armazenar de energia, fantástico. Por isso que o corpo hoje engorda com tanta facilidade. Agora, e se você tiver com fome? Agitado, bravo. Porque o nosso tataravô, quando ele sentia fome, ele precisava de agressividade para lutar com o bicho e ter comida. Percebe que o cérebro ainda é o mesmo. Então você entendeu toda essa parte aqui de economia de energia, sobrevivência somente, ponto. Agora a gente vem para esse outro lado, a lei da perícia. A lei da perícia diz que você precisa ter 10.000 horas em algo para se tornar perito nesse algo. Tudo isso? Então, se você quer ser um músico muito foda, você precisa ter 10.000 horas de prática, 10.000 horas de estudo. Caraca, é muita coisa, imagina isso. Difícil de imaginar, não é? Porque o nosso cérebro, ele tem uma grande dificuldade de projetar longos períodos à frente. Então, olha que coisa interessante. Você já começa a entender por que você começa a fazer algo hoje e é difícil você projetar o resultado que você vai ter disso lá na frente. Mas calma, vamos voltar na lei da perícia. A lei da perícia pressupõe 10.000 horas. 10.000 horas de estudo, de energia investida. Prerrogativa básica da existência qual é? Economizar energia. Ou seja, já começou a conflitar o negócio. Aqui você tem algo que é inerente à sua natureza. E aqui você tem algo que você está desejando se tornar bom, seja no que for. De um lado a gente tem por ciência, comprovação, e do outro lado a sua natureza. Não preciso te dizer que isso aqui sempre vai ganhar, certo? Lei da perícia vai ser facilmente derrubada porque você quer economizar energia. E para você ter 10.000 horas, você vai ter que investir muita energia. Ah, tô cansado, velho. E aí, em termos práticos, o que tudo isso te leva? Você começa alguma coisa, você fala, eu vou começar a treinar porque eu quero ter um shape da hora. Aí você vai o primeiro dia, o segundo dia, a primeira semana. Mesmo porque, outra característica do nosso cérebro, ele adora novidade. Quando passa um mês, já não é tanta novidade mais, né? Passa 2, passa 3, a novidade já foi. Foda-se! Se você pensar ainda que você só vai ter um shape muito bom daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, lembra? O nosso cérebro ele não consegue ter uma ideia muito clara do que vai acontecer lá na frente. Mesmo porque os nossos antepassados não precisavam disso. Eles precisavam arrumar comida para hoje. Então passou 1 mês, passou 2, passou 3, aquela empolgação, olha, empolgação.
ela passa. Você começa a brigar de forma muito árdua a sua natureza que quer economizar energia. Os seus pensamentos de preciso ir para academia contra a sua natureza que te puxa pro sofá para ligar um Netflix e ficar ali relaxado, engordando. Porque é isso que ela quer, que você economize energia, que você engorde. E aí é onde começa a entrar essa grande ferramenta que eu te trouxe. Para você conseguir fazer algo que é necessário, só vai acontecer se você tiver um motivo muito forte por trás. Se eu virar para você, Ranizito, e falar assim, ó, precisa treinar todos os dias da semana por 1 ano. Como é que é isso para você? Parece ser meio difícil. Você colocaria isso em prática? Não, só de segunda a sexta pode? Preguiça. Agora, se eu virar e falar assim pra você, ó, qual é a pessoa que você mais ama na vida? Vai, minha mãe. Agora imagina um sequestrador, colocou ela num cativeiro e ele ligou pra você e falou assim, nos próximos 365 dias, você precisa treinar, todos os dias, sem falta. Se você faltar um dia, eu mato sua mãe. Treinaria 2 vezes por dia. Percebeu? O que mudou de um cenário pro outro? Nesse segundo cenário, você tinha um motivo muito forte para fazer. Motivo esse, poderia estar acontecendo qualquer coisa. Podia estar chovendo, tendo um terremoto, uma tsunami. Mano, você ia dar um jeito, você ia pra academia. Porque o nosso cérebro, ele tá o tempo inteiro medindo o que é mais importante. E a partir do momento que o seu treino não tem uma grande importância, tem mais importância a lei do mínimo esforço. E entra uma outra questão aqui. O nosso cérebro, ele é maravilhoso. A nossa mente é fantástica em criar histórias convincentes para nós. Puta, só hoje. Ou você trabalhou tanto hoje, você merece descansar. O nosso cérebro é fantástico em fazer isso. E quando você dá ouvidos a ele, o que acontece depois é um sentimento grande, avassalador de culpa. Caraca, velho, eu deveria ter ido. Eu sou um merda, meu irmão. E aí você começa a se sentir mal pelo fato de não ter feito aquilo que você falou que ia fazer. Então, o que eu quero agora contigo é fazer o exercício que vai te entregar uma maior importância para você conseguir ter adesão aos seus treinos. Pensa no objetivo que você quer. Lá, eu quero treinar. Tá, mas você quer treinar por qual motivo? Não, eu gosto de treinar. Não vem com essa conversa pro meu lado. Eu acabei de te falar que é prerrogativa da nossa natureza economizar energia. Você quer treinar por qual motivo? E claro, você vai fazer isso aí. Importante até que você faça num papel, vai escrevendo. Primeiro objetivo, você vai escrever, eu quero treinar para ficar com o corpo bonito. Tá, por que você quer um corpo bonito? E aí você vai colocar embaixo. Eu quero um corpo bonito porque... eu quero um corpo bonito. Tá, mas por quê, velho? O que tá por trás disso? Pra ficar com a menina da esquina. Beleza, então você quer ficar com a menina da esquina. Legal, então olha só. Anelito, você quer ficar com a menina da esquina por quê? Eu não quero. Não, é hipotético. É hipotético, viado. Por que esse personagem ele quer ficar com a menina da esquina? Porque ele gosta dela, acha ela bonita, velho. E o que vai mudar na vida dele se ele ficar com ela? Ele vai ser mais feliz? Opa, então a gente já começou a aprofundar. Então assim, primeiro, corpo mais bonito, ficar com a menina da esquina, ser mais feliz. E do lado dela, junto a ela, esse lance de ser mais feliz, o que vai mudar na vida dele? Talvez ele seja mais confiante, ganhe autoestima. Talvez ele tenha um propósito maior. Que propósito maior seria esse? Cuidar da mulher dele. Constituir uma família? A gente pode pensar família, assim? Ter filhos. Ter filhos, cuidar dos filhos. Percebe? E aí, nesse momento, não é mais ir para academia, não é mais ir para academia para ter um corpo bonito, são essas coisas mais profundas. E é isso que você vai fazer com você. Um exercício para encontrar algo mais profundo. E aí, quando você estiver pensando em não ir, porque a sua mente vai fazer isso, não se engane. Essa empolgação e tal é só no começo, depois passa. Eu treino há mais de 20 anos. E eu vou falar pra você que tem dia que tudo que eu quero na vida é não ir pro treino. A sua já passou há muito tempo. É isso. Quando esses pensamentos te ocorrerem, você vai lembrar do seu objetivo mais profundo. Então você não vai lembrar mais da menina da esquina. Você vai criar um cenário na sua cabeça de uma família. E você vai, nesse momento, pensar da seguinte forma. Se eu for pra academia hoje, eu vou estar construindo esse cenário. Você vai deixar de pensar no que você está fazendo agora e vai pensar sempre no que você está construindo. E cada treino é um tijolo. Cada refeição feita em cima da dieta, cada noite de sono cuidada é um tijolo. E assim você vai construir ele dia após dia, tijolo após tijolo. E agora que você está nessa vibe de transformação, quero que você assista esse vídeo aqui, que são hábitos que possivelmente você faz, mas que estão destruindo o seu shape. Clica nesse vídeo, vai te ajudar muito.